10h37. Tentar agora mais uma vez o contato com o Dr. Saulo, neurologista, para entender um pouco essa situação. Neurocirurgião Saulo Teixeira, você consegue me ouvir? Vem agora, Dr. Saulo. Olá, Luciano, perfeito, agora sim. Perfeito, eu vou fazer aqui novamente uma entrada, pode ser que algum ouvinte não tenha acompanhado desde o princípio sobre acidentes dentro de casa que são mais comuns e perigosos do que muita gente imagina. Inclusive, eu citei aqui, doutor Saulo, o caso recentemente que teve do empresário Alexandre de Carvalho, que morreu exatamente após um traumatismo craniano. Doutor Saulo, casos como esse chamam a atenção porque começam com uma queda aparentemente simples. Mas por que pancadas na cabeça nunca devem ser subestimadas, hein, doutor Saulo? O crânio, Luciano, apesar de ser uma estrutura óssea extremamente espessa e que aguenta bastante pancada, vamos dizer assim, mas em alguns grupos específicos, principalmente crianças e idosos, pode acontecer de pequenas pancadas levarem a sangramentos dentro da cabeça. E eu sempre gosto de lembrar que a nossa cabeça é um compartimento fechado, dentro do qual está localizado o nosso cérebro, que é o nosso órgão mais importante. Então, uma vez que eu tenho eventualmente um sangramento ou uma área de edema ou inchaço relacionado a uma pancada, o cérebro ele vai acabar tendo que dar espaço àquele inchaço, àquele sangramento, e isso vai prejudicar o funcionamento dele. Nesse caso especificamente, nós estamos falando de um adulto, em idade relativamente jovem, que teve uma pancada, mas teve a infelicidade de a posição do trauma ser uma posição ruim. A gente sabe que as pancadas na face lateral da cabeça e na face posterior da cabeça, elas tendem a estar relacionadas a um prognóstico pior, quando são de uma intensidade maior, como quedas de altura, queda de escada, coisas desse tipo. Infelizmente, o empresário em questão foi vítima de uma lesão dessa forma, numa posição que acabou levando a uma gravidade maior do trauma. Doutor Saulo, tem um tempo crítico entre o trauma e o surgimento de sintomas mais perigosos, de uma queda, por exemplo, como essa? Sim, tem uma diferença, inclusive, em relação ao grupo que a gente está falando. Quando nós estamos falando de um adulto normal, em geral, as lesões relacionadas ao trauma, elas acabam se manifestando nas primeiras horas, não necessariamente no momento do trauma. Uma das situações clássicas de pancadas na cabeça é a que forma o chamado hematoma extradural ou hematoma epidural, que é um sangramento que pode, na hora do trauma, a pessoa não ter nenhum sintoma importante, mas algumas horas depois, em geral 6, 8, 12 horas depois, acabar ficar sonolenta, ter desmaio, crise convulsiva e ter manifestações mais sérias relacionadas ao trauma. Especificamente no idoso, Luciano, chama a atenção as chamadas os hematomas subdurais crônicos, que são lesões que, como o nome diz, elas têm um tempo maior até o estabelecimento dos sintomas. Então, aí nós estamos falando de lesões que podem provocar sintoma no paciente, às vezes muitas semanas ou até mais de um mês depois do momento da pancada. Mas isso acontece mais especificamente no paciente idoso, por conta da atrofia do cérebro, ou naquelas pessoas que têm alguma dificuldade de coagulação, problema no fígado, etilismo crônico, que é o hábito de beber muito, ou o uso de alguma medicação que, embora necessária, mas pode levar a uma dificuldade de coagulação do sangue. Por exemplo, o AES, clopidogrel, rivaroxabana, são medicações que têm uma função de diminuir a velocidade de coagulação do sangue, mas nesse caso especificamente podem trazer um problema tardiamente. Doutor Saulo, só explicando melhor, em que situações uma batida na cabeça ela pode evoluir para um quadro mais grave, como por exemplo um sangramento interno ou um edema cerebral, por exemplo? De que forma é que a gente pode explicar um pouco melhor isso para o nosso ouvinte? Eu chamarei a atenção de 3 situações, né? A primeira é quando a gente está falando de um trauma de maior energia. Então, uma queda de uma altura maior do que 1,5 metro, 2 metros, ou um traumatismo num veículo, ou numa pessoa que está se deslocando em velocidade, isso é uma coisa que está relacionada a um maior número ao surgimento de lesões intracranianas. Segunda situação é aquela população que é predisposta. Por exemplo, paciente idoso, como eu falei agora há pouco, ou mesmo a criança que tem uma mobilidade maior entre os ossos do crânio. E aí o terceiro grupo fica para aquelas pessoas que têm alguma condição que predispõe a elas, seja por uma outra doença, seja por uma lesão, até uma lesão intracraniana que as pessoas não sabiam que tinham, como uma malformação, eventualmente um tumor cerebral, uma coisa do tipo, que pode também vir a causar um sangramento. Em geral, são essas 3 situações: trauma de maior energia, o paciente idoso ou muito jovem, ou a pessoa que tem uma condição que, mesmo que não soubesse que tinha, pode predispor a surgir uma lesão no momento de uma pancada.
E quando eu falo pancada, Luciano, não necessariamente tem que ter um trauma direto sobre a cabeça. Isso pode estar relacionado também a uma desaceleração brusca da cabeça. Aquela pessoa que vem se movimentando de alguma forma, e seja dentro de um veículo ou por conta própria, e ao desacelerar bruscamente, o cérebro ele acaba se chocando contra a superfície interna do próprio osso, e isso também pode dar origem a lesões intracranianas, a sangramentos, por exemplo. Doutor Saulo, na sua opinião, falta conscientização sobre os riscos dos acidentes domésticos, especialmente entre adultos e idosos? Ou já foi pior isso? Acho que a gente tem melhorado a passos largos nesse sentido, particularmente aqui no estado do Ceará, a gente tem a felicidade de ter, ao longo dos últimos anos, melhorado muito a rede de atendimento neurocirúrgico no estado. Então, hoje, a gente tem, via serviço público, né, 100% SUS, hospitais aptos a atender neurotrauma em praticamente todas as grandes regiões do estado, e aí estão incluídos Juazeiro do Norte, Sobral, que já são mais antigos, mas também atualmente Quixeramobim, Limoeiro do Norte, onde é possível que essa assistência neurocirúrgica seja feita com muita rapidez e com muita efetividade. E aqui em Fortaleza, o hospital que faz isso por excelência é o IJF, que também conta com uma equipe extremamente qualificada, com material. Claro que tem dificuldades, como tem em qualquer lugar do serviço público, mas que costuma atender isso muito bem. Então, claro que poderia ser melhor, como tudo relacionado à saúde, mas eu posso te dizer que isso tem melhorado gradativamente ao longo dos últimos anos mais recentes principalmente. Teve uma resposta agora que o senhor comentou sobre a questão de traumas. Inclusive, 2 ouvintes aqui conversando aqui no WhatsApp pediram para eu reafirmar esse assunto. Exemplo, um motorista que está no trânsito agora, ele teve uma colisão leve no trânsito, mas ele teve essa velocidade brusca da cabeça, não teve uma colisão que ficou ferido, mas essa velocidade muito brusca na cabeça na hora de um acidente, isso no momento não pode acontecer nada, mas futuramente é que podem ter uns sintomas futuros, é mais ou menos isso que o ouvinte está perguntando, doutor Saulo? Isso, em caso de desaceleração brusca, ou seja, não houve uma pancada direta sobre a cabeça, mas a pessoa que vinha em deslocamento parou bruscamente, isso pode levar a uma movimentação abrupta do cérebro dentro da cabeça e ele vir a se chocar contra a face interna do próprio osso, dando origem a problema. Claro que a isso também se aplica aquela outra questão que eu falei, ou seja, num adulto jovem, saudável, é muito raro que isso vá desencadear um problema tardio. Normalmente os problemas que ocorrerem, eles vão acontecer nas primeiras horas, normalmente 6 horas, 8, 12 horas depois do trauma. E aí a gente fala em dor de cabeça, crise convulsiva, dificuldade de movimento e etc. Contudo, no paciente idoso, principalmente, ou naquela pessoa que toma uma medicação que dificulte a coagulação do sangue, aquela pessoa que tem um outro problema de saúde que desconhecia, aí sim, nesse caso, a gente pode ter um problema mais tardio. Se aplica a essa situação aquela máxima dos sinais de alarme que a gente fala quando está comentando sobre um paciente neurológico, né? Então, só a pancada talvez não seja suficiente para desencadear o atendimento médico, fazer exames, etc., mas quando a pancada está acompanhada de uma dor de cabeça diferente do que a pessoa costuma sentir, de uma dificuldade de movimento, de uma sonolência excessiva, crise convulsiva, convulsão, vômitos, isso tudo faz com que seja necessário buscar atendimento e muitas vezes progredir a investigação com exame de imagem, por exemplo. Eu fico imaginando, doutor Saulo, no caso desses lutadores profissionais que trabalham intensamente em cima de ringues ou de tatames que recebem muita pancada na cabeça. Com o passar do tempo, a situação fica bem difícil, não é? Isso. Nessa situação especificamente, a pessoa que luta boxe ou então até que jogadores de futebol americano, que acontece na realidade do exterior, existe um tipo de demência, aí sim, muito tardia, relacionada a essa exposição prolongada a choques que nem sempre são choques de alta energia, muitas vezes são pequenos choques, mas que acontecem de forma repetitiva, e nesse caso podem dar origem a um quadro demencial, ou seja, uma perda progressiva da memória, das funções executivas, que acontece muito tardiamente. Doutor Saulo Teixeira, repetido. Doutor Saulo Teixeira, neurocirurgião, muito obrigado mais uma vez por ter parado aí o seu tempo no atendimento médico para responder aqui esses questionamentos para o nosso ouvinte. Muito grato, doutor Saulo. Sempre um prazer, Luciano. Um abraço grande. Até mais. Bom trabalho. 10h40